Olá, família. Que bom ter você aqui. Que Deus em Cristo esteja abençoando toda a tua casa e toda a sua família. Seguindo aqui, falando de oração e desse abnegado servo do Senhor, que é o Eduardo M. Bondes. Esse americano, servo do Senhor, que nos deixou uma obra fantástica sobre oração. Neste primeiro livro aqui, conforme eu prometi para vocês, queria fazer um breve resumo sobre cada livro de oração, lembrando que ele escreveu 11 livros, nos quais 9 foi sobre o tema da oração. Então eu tenho 7 livros do Eduardo M. Bondes e vou falar um pouquinho sobre o fundamento da oração. O que são fundamentos? Então, fundamento fala de base, né, de alicerce. Neste livro aqui, ele apresenta as características essenciais da oração, bem como o seu relacionamento com o homem e Deus. Ele frisa que no momento da oração deve haver uma entrega total. Aquele que entrou no momento de oração com Deus precisa fazer uma entrega total de todo o seu ser. E essa entrega total, segundo ele, é o que vai produzir uma verdadeira, sincera oração. Que coisa maravilhosa. Ele fala sobre humildade. Um dos tópicos aqui ele fala sobre a humildade. Sem humildade é impossível ter uma oração verdadeira e sincera. É isso? A oração também ele diz que ela abrange o homem inteiro. Então deve haver uma entrega total. O corpo, alma e espírito precisam estar totalmente envolvidos no momento da oração. Então você não pode, ou eu, irmos orar e temos pensamentos vagos, distantes, e não nos entregarmos àquele momento de oração. Então a oração, primeiro, abrange o homem inteiro. É preciso ter humildade. O espírito, ele fala que tem que haver o espírito de devoção, é aquele cuja sua mente está firme no Senhor, uma mente focada em Deus, uma mente totalmente devota ao Senhor. Ele fala sobre louvor, adorações e graças, oração e tribulação, a oração é a obra de Deus, oração e consagração. A oração é um padrão religioso definido. Ele fala sobre a oração nascida com compaixão, com entrega. Ele fala oração conjunta, oração, universalidade da oração e a oração e missões. Vou pegar alguns trechos aqui. A oração abrange o homem inteiro. A oração tem a ver com o homem inteiro. A oração abrange o homem na integridade do seu ser, mente, corpo, alma e espírito. O homem inteiro, ele é requerido na oração. E esta afeta o homem todo com seus graciosos resultados. Olha o que ele diz mais sobre a oração. Os homens dos tempos antigos trabalhavam bem com a oração, os quais fizeram as maiores coisas acontecerem, comoveram a Deus a fazer grandes coisas, foram aqueles que eram inteiramente entregues a Deus em suas orações. Outra frase maravilhosa, olha só: santidade e integridade. É assim, Deus quer homens santos, homens de coração íntegro e verdadeiro para o serviço da obra da oração. Olha, fantástico aqui, os fundamentos da oração. Vou comentar mais um pouquinho aqui sobre oração e humildade. Ele fala que o que dá asas à oração é a modéstia da mente. Nossas orações devem ter muito de pó sobre elas antes que possam ter muito da glória dos céus. Quando ele fala de oração, ele usa aquela parábola do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu
falava que não era como os outros homens. Aquele publicano estava se humilhando diante de Deus e dizendo que não era nem digno de falar com o Senhor. Então ele cita aqui também esta passagem. Um composto de orgulho envenenou inteiramente a oferta da oração daquele momento. Sua oração inteira foi impregnada de autoelogio, autocongratulação e autoexaltação. Aquela ida ao templo não teve em si qualquer adoração. Então, aquele fariseu estava tão egocêntrico, tão envolvido na sua própria exaltação, que saiu do princípio principal da oração, que é o princípio da humildade. A humildade floresce no solo de uma verdadeira e profunda consciência de nossa pecaminosidade, de nossa insignificância. Em lugar nenhum, a humildade cresce tão vigorosa e rapidamente e brilha tão intensamente do que quando se vê toda culpada, confessa em seu pecado e confia na toda graça de Deus. A humildade é um requisito indispensável da verdadeira oração. Deve ser um atributo característico da oração. Olha que coisa maravilhosa. A oração humilde deve estar no caráter, como a luz está no sol. A oração não tem nenhum começo, nenhum fim e nenhum sentido de ser sem a humildade. Não é à toa que Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas sobre humildade. A humildade ama o anonimato e o silêncio. Receia aplauso, estima as virtudes dos outros, desculpa as falhas deles com brandura, cada vez menos teme o menosprezo e enxerga a baixeza e a falsidade do orgulho. Uma verdadeira nobreza e grandeza estão na humildade. Ela conhece e reverencia as inestimáveis riquezas da cruz e as humilhação de Jesus Cristo. A humildade tem em sua manutenção a própria vida da oração. Nem o orgulho nem a vaidade pode orar a verdade. A humildade, contudo, é muito mais que a ausência da vaidade e orgulho. É uma qualidade positiva, uma força substancial, a qual energiza a oração. Sem ela, a oração não tem poder. Então, sem humildade, a oração não tem poder para ascender. A humildade jorra de uma estima modesta de nós mesmos e de nossos méritos. Olha que coisa maravilhosa. A orgulhosa estima de si do fariseu e seu extremo desprezo por seu próximo fechou os portões da oração para ele, enquanto a humildade escancarou esses portões para difamando e injuriando o publicano. Então, olha que a oração, segundo Eduardo M. Bondes, e ele traz esse exemplo bíblico que sem a oração, a nossa oração é vazia. A nossa oração ela não vai passar do teto da nossa casa, da nossa igreja. A humildade é o primeiro e o último atributo da religião cristã. O primeiro e último atributo na oração. Não há Cristo sem humildade. Não há oração sem humildade. Se quiser apresentar bem a arte de orar, então aprenda bem a lição da humildade. Então é um livro fantástico. O orgulho das nossas obras remete ao veneno através de toda a nossa oração. Então é preciso humildade, oração e devoção. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Mais uma vez, eu peço a você, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, dê o seu joinha, ative o sininho das notificações e fique atento que nós iremos, comprometido, comentar um pouco, alguns tópicos, algumas frases dessa obra fenomenal do Eduardo M. Bondes. Que Deus abençoe e até o próximo, em nome de Jesus.